que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Pai, nós te agradecemos o texto lido da tua palavra. Pedimos, Senhor, a compreensão dele. Pedimos que tu nos edifiques essa manhã, como tem sido até aqui. E nós precisamos de ti, Jesus, ardentemente. Louvado seja o teu nome, pedimos a tua paz, a dependência do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu conversava na quarta-feira com um pastor amigo meu da igreja congregacional, pastor que é amigo, e nós conversávamos sobre algumas dificuldades da vida pastoral, algumas dificuldades do ministério dele, especial, e ali nos aconselhamos em algumas coisas. Foi uma conversa boa, uma troca boa, mas me saltou à mente uma pergunta que ele fez, e eu queria fazer essa pergunta para você, essa manhã. O que você espera de um pecador? Eu queria que você refletisse nessa pergunta. Quando você se relaciona com alguém, esse alguém é pecador tanto quanto você. Quando você se assenta à mesa com alguém, essa pessoa é pecadora tanto quanto você. Quando você está numa roda de amigos, você vai ver que essa roda de amigos é uma roda de pecadores, tanto quanto você. E a pergunta essa manhã é: o que eu espero de um pecador? O que eu espero de um pecador é pecado. Eu não posso esperar nada de bom de quem é pecador. Pecador, ele simplesmente peca. E quando eu me deparo com esse texto, no versículo 16, eu leio que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, o homem não é justificado pela tentativa dele de ser bom e não fazer nada de errado, porque quando ele tenta ser bom e não fazer nada de errado, ele simplesmente erra mais. E nós vamos ver que o pecado é como uma grande, talvez uma grande aranha com seus tentáculos. Só que esse bicho ele vai crescendo e ele vai tecendo a sua teia de uma forma tão grande, tão poderosa, que vai afetando muita gente. Eu sempre digo que há pecado que eu faço que ele é só contra mim. Há pecado que eu faço que é contra mim e contra o Pádua. Há pecado que eu faço que é contra mim, contra o Pádua e contra a minha geração. Há pecado que eu faço contra mim, contra o Pádua, contra a minha geração e contra a geração dele. Mas os pecados dele também podem me afetar da mesma forma e afetar quem está do meu lado e, às vezes, a geração de pessoas que estão do meu lado. Nós nunca pensamos que as nossas atitudes elas têm um poder, muitas vezes, de ir mais longe do que nós imaginamos. Isso é pecado. Então, o homem não é justificado pelas obras da lei. Ele não consegue. Paulo diz em Romanos 7, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero, não faço. O mal que eu detesto, esse eu faço. Então, se você tentar viver de acordo com o seu esforço, com a sua capacidade de não pecar, eu tenho uma triste notícia para você: a sua vida cristã será um fracasso. Em todas as áreas, em todos os segmentos da sua vida. Por quê? O que eu espero de um pecador, se não for pecado? O homem não é justificado, então, pelas obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Isso sim, porque por ele fôssemos justificados, não por obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Que bondade sua pode aplacar um mal seu? Que ato bom meu pode atenuar algo de errado que eu fiz? Nenhum. Somos pecadores, de fato. E aí, nós lemos então no versículo 20, como um golpe, um murro, uma flechada letal do apóstolo Paulo a esse problema que ele tinha.
E esse problema que ele tinha é o problema que eu e ontem. Eu e ontem. Nas devocionais aqui nós temos tido como tema o que Jesus tem feito na minha vida, o que Ele é para mim. E eu queria ler então o versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive. Será que você poderia dizer sim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu e eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E aí vem a certeza. E esse viver que agora eu tenho, na carne, vivo pela fé, na sua Bíblia está né? No Filho de Deus. Mas o sentido original é diferente, é do Filho de Deus. A fidelidade é de Cristo, não é sua também. Eu vivo pela fé de Cristo, da obra de Cristo que foi obediente até a morte e morte de cruz. O que você espera de um pecador? Pecado. O que você espera do Senhor Jesus Cristo? Vitória, redenção, justificação, virtude, o tempo inteiro. O problema, muitas vezes, do crente é que ele quer dar um jeito, principalmente crente brasileiro, quer dar um jeito. Ele quer dar um jeito no problema, ele quer dar um jeito na vida espiritual, ele quer dar um jeitinho naquilo, dar um jeitinho naquilo outro. E a Bíblia fala, não, a fé é de Cristo. Você tem que olhar firmemente para o autor da fé, a fidelidade do Cristo, que é Jesus. Vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que é Jesus para mim? Jesus Cristo para mim é fidelidade. Jesus Cristo para mim é aquilo que eu e eu não sei ser, não consigo ser e muitas vezes nem quero ser. A fidelidade é dele, a obra é dele. A vida cristã muitas vezes é você dizer não para si mesmo. Muitas vezes. Muitas vezes. Em alguns momentos isso dói. Em alguns momentos isso machuca. Em alguns momentos isso pode atrapalhar até as suas coisas em casa. Mas nós lemos hoje no Salmo 100, quando abrimos esse momento devocional. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom. Foi Ele quem nos fez. E dele nós pertencemos. A Ele nós pertencemos. Para quem eu quero viver? É sempre essa pergunta que nós devemos fazer. A vida cristã, ela é feita de dependência do Senhor Jesus o tempo todo. 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 Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é um exercício diário. Dependência. A vida cristã não existe jeitinho. Jeitinho é coisa de brasileiro. E jeitinho é a antessala da corrupção brasileira. O brasileiro é corrupto porque ele sempre quer dar um jeitinho. Enquanto nós formos corruptos, não colocaremos ninguém bom lá em cima. Nas pequenas e grandes atitudes. Nós somos assim. Então, para a vida cristã, meu amigo, minha amiga, também não existe isso. Mas dependência do Senhor Jesus. Ele é fiel. Ele é fiel. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele muda todas as coisas. Quantas áreas o Senhor não trabalhou, trabalha na minha vida, na sua, Ele já trabalhou e ainda trabalha. Quando a Bíblia dá recomendações, e eu falei isso no domingo passado, que a Bíblia, o Senhor não dá sugestões, Ele dá mandamentos e, em alguns lugares, conselhos pastorais. Mas mandamentos, muitas vezes. E o maior deles é o amor. Ame. Quando a palavra de Deus nos fala disso, de amar, é porque não está em nós amar. Quando nós lemos que 1 Coríntios 13 está entre 1 Coríntios 12 e 14, é porque a igreja em Corinto botava os dons acima do amor. E como eu vou exercer amor sem dom? Exercer o dom sem amor. Por que a Bíblia vai dizer, marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja? Porque não é da natureza dele.
Então tem que submeter-se ao Senhor. Por que a Bíblia diz, esposas, sede submissas aos vossos maridos, como a igreja é a Cristo? Porque também não é da natureza dela. Tem que se submeter a Cristo. Por que a Bíblia diz para eu amar o meu irmão? Porque quando eu estou dentro da igreja, eu olho para o meu irmão, eu espero virtude deles, em vez de esperar pecado, porque ele é pecador tanto quanto eu. E eu espero virtudes, e quando ele falha, eu aponto o dedo. Por isso que a Bíblia diz que vos ameis uns aos outros. Entende? Precisamos nos submeter a Cristo. Por que a Bíblia fala, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor? Porque isto é justo, para que prolongue os teus dias e te vá bem sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Porque não é da natureza dos filhos obedecer aos pais. Tem que se submeter a Cristo. Porque quem se submete a Cristo vai ser um filho obediente, uma filha obediente. Por isso que nós precisamos ensinar Jesus a oração para as crianças, a leitura da Bíblia para as crianças. Seja na igreja, seja em casa. Pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Porque não está da natureza dos pais fazer isso. Pai provoca. Mães provocam. Precisamos nos submeter ao Senhor para sermos bons pais e criarmos os nossos filhos no Senhor. Em vez de terceirizar a educação dos nossos filhos para a escola, para a TV, para os computadores, para os videogames. Precisamos, sim, gastar mais tempo. Vamos orar. Vamos ler a palavra. Vamos estar juntos com o Senhor. Quantas áreas eu quero sucesso espiritual, mas eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu sugiro você, nesse instante, fazer um exercício. Fechar os seus olhinhos, colocar-se em silêncio no Senhor em oração e fazer a seguinte pergunta ao Senhor em oração. Já se preparando para a ceia do Senhor, caso você tenha interesse em estar aqui essa noite e cear e ser abençoado para lembrar a obra de Cristo como memorial. Mas você fecha os teus olhos e pergunta ao Senhor em oração: Jesus, minha vida te agrada? A minha vida está te agradando? Eu tenho vivido para teu agrado, meu Senhor? Faça essa oração. E se você tiver coragem, dá um passo de fé. Senhor, eu quero me submeter a Ti. E coloca diante do Senhor as áreas da sua vida, não dos terceiros, da sua. As áreas da sua vida que você quer levar ao Senhor nesse instante. Luciana. Há um cântico que diz: seja o meu canto, para sempre só, para te adorar, seja o recado que tu tens hoje aqui para dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja a minha vida o padrão daquilo que eu falar, o procedimento aos fiéis levar, a pureza grande também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que eu dependo de Ti, Senhor. Vamos cantar esse cântico, quem souber. Eunice, Padre, vamos. Eu não tenho a letra. Seja o meu canto para sempre só para Te louvar, seja tão somente eternamente só
te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui para dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Minha vida, o padrão daquilo que eu falar, teu procedimento, exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Pai, nós dependemos de ti, a nossa vida está diante de ti. Como disse Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, nós não queremos nada além disso, que Cristo vive em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Assim habite Cristo em vossos corações, pela fé, arraigados e alicerçados em amor. É a nossa oração, Senhor, esta manhã, no nome querido, precioso, de nosso amado Senhor, eterno Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, em nome de quem colocamos as nossas vidas. Nós dependemos de ti, Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Lembrando que essa noite nós temos a ceia do Senhor às 18 horas. O coral está escalado para estar aqui às 15h30. E hoje, após o culto, nós vamos desmontar